E para falar do tema Quebrando Paradigmas, o papel de todos na segurança do trânsito, eu convido agora ao palco o mestre em transporte pela UFMG, o senhor Osias Batista. Uma salva de palmas, por favor. Eu vou falar aqui embaixo, que eu sou meio inquieto, e eu gosto de falar andando. Nós falamos aqui agora há pouco sobre quebrar protocolo, né? Protocolo para cá, protocolo para lá. Eu vou falar um pouquinho de quebrar paradigma. E, para começar a quebrar paradigma, vocês todos já ouviram falar de uma pessoa chamada Marielle Franco, não já? Alguém que não sabe quem é Marielle Franco? Eu queria que vocês pensassem o seguinte: se a Marielle Franco, em vez de ter sido metralhada, tivesse, quem resolveu exterminá-la, tivesse pego um motorista que tomasse uma dose violenta de álcool, dirigisse um caminhão e passasse por cima do carro que ela tivesse e matasse a Marielle, o motorista, mais a auxiliar que estava com ela, talvez a morte dela não tivesse saído na primeira página de nenhum jornal fora do Rio de Janeiro. Nenhum de vocês saberia quem é Marielle Franco. Nenhum. E o camarada que fez isso, que aí seria identificado, talvez ele estivesse recebendo um processo para pagar uma cesta básica para a viúva da Marielle Franco. Esse é o paradigma que nós temos que quebrar no trânsito no Brasil. Quando a gente fica falando sobre, equipamento, sobre técnicas, eu sou engenheiro eletricista de formação, eu comecei a mexer com controle semafórico na década de 80, na época do Plessy, essa época heróica de começar a mexer com semaforização no Brasil, mas hoje eu mexo só com a segurança de trânsito, praticamente só com a segurança de trânsito. Porque a população que está na rua, a população que anda de carro, a população que anda de ônibus, ela não sabe o que é protocolo, ela não sabe o que é extensão de verde, ela não sabe o que é botoeira, ela não sabe o que é offset, split, ciclo, não sabe nada disso. E não tem que saber. A única coisa que ela sabe é que ela morre. E vamos pensar uma outra coisa para quebrar outro paradigma. Em 2013, o Brasil parou, praticamente pararam todas as cidades do Brasil, inicialmente por causa de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. E gerou esse tumulto, que gerou essa repercussão política, essa coisa toda. Nunca o Brasil parou, não é por causa de 20 centavos, não, por causa de 20 mortes no acidente de trânsito. Nunca o Brasil parou. Nós nunca demos nenhuma importância, a importância que demos aos 20 centavos pagos todo dia a mais, nós nunca demos a importância das 12 pessoas que morrem por hora no Brasil de acidente de trânsito. Não tem importância nenhuma, ninguém nunca parou para pensar um pouquinho o que significa isso. E quando a Rosângela falou aqui de manhã, a questão da década mundial de acidentes de trânsito, e mostrou os dados de Curitiba, lindos. Nós fizemos, em 2015, em Brasília, a comemoração dos 5 anos da década mundial de acidentes de trânsito, onde 142 países, inclusive nós, assinaram um protocolo de até 2020 reduzir em 50% a mortalidade de trânsito. E nós tivemos na abertura, eu falo isso, eu vou falar para vocês de coração, eu falo isso com vergonha, porque nós tivemos na abertura presidente do Brasil falando que o Brasil tem o melhor modelo institucional de trânsito do mundo, porque tem o CONTRAN, tem um Código de Trânsito, resultado de uma Constituição cidadã, feito por um Congresso Nacional, com técnicos, essa coisa toda, o CONTRAN,
um DENATRAN, que é um departamento altamente técnico qualificado para fazer tal coisa, que tem a Jaris, que tem a municipalização de trânsito, que tem isso, não sei o que, tal. E chegou o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, e falou maravilhas sobre o nosso sistema institucional de trânsito. E tinham cerca de 1.500 pessoas no auditório, gente de pelo menos uns 110 países do mundo, pessoal da Uganda, pessoal da Dinamarca, pessoal do Zaire, pessoal da Suécia, pessoal da Namíbia, pessoal de Bangladesh, pessoal dos Estados Unidos, todos sentados escutando o pessoal mostrar um modelo brasileiro. Ótimo. Muito bom, teve isso, legal, todo mundo olhando assim, o Brasil bem na fita, né? Estava trazendo Copa do Mundo, estava trazendo Olimpíada, o Brasil bem na fita. Aí começaram as discussões técnicas, e eles distribuíram um documento que mostrava o que foi a evolução de acidentes de trânsito no mundo, desde que começou a década. Aí nós vimos a Espanha, nos primeiros 5 anos, fazer essa redução de 50%. Ela reduziu de 7 e pouco para 3 e pouco mortos por cada 100 mil habitantes. Aí a gente vai olhando lá e vai mostrando os dados lá, vai mostrando assim, Suécia, Dinamarca, é claro, Japão, todo mundo acredita que lá tem pouquíssimo acidente de trânsito, porque os caras são os caras, né? Só que aí vai lá o camarada, o primeiro-ministro do Laos, e ele fala que ele estava com um problema seríssimo. Aliás, antes dele falou o primeiro-ministro do Camboja, ele falou que ele estava super satisfeito, que eles tinham conseguido fazer uma lei que as motocicletas no Camboja, a partir desse ano, iam ser obrigadas a ter placa. Em seguida, o ministro do Laos falou que ele estava muito aborrecido, porque eles não conseguiram fazer uma lei para obrigar os motociclistas a andarem de capacete, porque o pessoal considerava que isso era ferir os direitos individuais. E ele queria saber como obrigar os motociclistas a andarem de capacete. Aí começaram a mostrar os dados. Aí eu descobri que o Uruguai, nosso vizinho aqui, tem 11 mortos para cada 100 mil habitantes, que os nossos irmãos, que a gente só pensa neles na hora da Copa do Mundo, na hora da Taça Libertadores, que são os argentinos, tem 12. Que a Colômbia, que era o país do narcotráfico, de não sei o quê, de tarará, aquela coisa toda, tal, tem 15. Que a Bolívia tem 14. Que os países africanos, a média deles é 22, e que o Brasil tem 23 mortos por 100 mil habitantes. O melhor modelo institucional de trânsito, mostrado com todo orgulho, era dos piores em termos de acidente de trânsito. E isso não gera nenhum tipo de comoção em ninguém. Em ninguém. Hoje, notícia de acidente é igual a gente assistir corrida de Fórmula 1, quando o carro capota, pô, bacana, você viu a capotagem, não sei quem? De vez em quando morre um Ayrton Senna. Aí a gente sente o que é diferente. Aí dói na gente. E o trânsito, quando começa a matar essa quantidade de pessoas, a gente só sente isso de verdade, ou nós que somos profissionais, e a gente, sem querer, a gente acaba ficando um pouco como um médico de pronto-socorro de filme, que aparece o cara tirando a faca da costela do camarada ali, enquanto discute o futebol com o outro que está comendo um sanduíche e ajudando a fazer a sutura. A gente acaba ficando meio amortecido com a quantidade de vítimas e de sangue. Eu não sei quem de vocês são da operação, vocês certamente são. Você vai se acostumando a ver as vítimas, mas não dá para a gente esquecer de quem fica. Quem vai, foi. E quem fica?
Quando a gente fala que tem 38 mil mortos de acidente de trânsito por ano, enquanto acontecer todos os países, a curva foi caindo, o Brasil, do início da década até 2014, subiu. Em 2015, que o Brasil teve uma inflexão, ainda não se sabe muito bem quais foram as coisas que de 2015 para cá fizeram no Brasil ter uma redução de acidente, 2016, 2017 ainda está se discutindo os dados. Então, esse número é um número absurdo. E aí a gente fica pensando, logo em seguida pouco antes desse encontro, tinha tido, né, eleição presidencial, eleição de governador. Eu prestei muita atenção nas campanhas, estou prestando muita atenção agora. Hoje, uma das grandes discussões na campanha presidencial e nos estados é a segurança pública. É o bandido, prende, não prende, o que acontece? Que toda essa questão da polícia nas ruas, a guarda nas ruas, isso é uma grande coisa. E eu tive a oportunidade de ver um dos candidatos a vice falar assim: mata-se no Brasil, de morte violenta, um pouco mais do que morre no trânsito. Eu não sei para que lado que ele estava querendo fazer a comparação, se era a favor de um ou a favor de outro. Eu pensei assim, pelo menos esse cara sabe que morre muita gente de acidente de trânsito. Porque é um país que perde 70 bilhões de reais por ano com custo de acidente de trânsito. 70 bilhões, não é milhões, não é bi com B de bola, 70 bilhões por ano de custo do acidente do trânsito, desde a hospitalização, desde o resgate, desde a recuperação do terreno, dos equipamentos que são destruídos, das perdas materiais, dos custos previdenciários, dos custos médicos, dos custos de internação, dos custos de sepultamento, calculado isso, só custos financeiros. São 70 bilhões de reais por ano que são queimados, jogados fora, junto com as 38 mil mortes e de 400 a 500 mil vítimas, feridos, dos quais estima-se que cerca de 100 mil por ano têm sequelas permanentes. 100 mil pessoas nunca mais serão as mesmas. E quem acompanha as vítimas de acidente de trânsito, a gente vê que tem muitas delas que pedem, as famílias chegam a ponto de pedir a Deus para levá-las, porque as famílias não têm a menor condição de manter aquela pessoa, às vezes, presa num equipamento, presa numa cama, com cuidados médicos complicadíssimos por causa dos acidentes de trânsito. Nós temos o Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, que é um hospital especializado em traumatologia. 60% dos leitos estão ocupados com motociclistas. 60% com motociclistas. Que aí a Rosângela falou de manhã, o que está acontecendo? A frota do Brasil, nos últimos 12 anos, multiplicou um pouco mais de 2 vezes. Multiplicou, dobrou a frota de automóveis. A de moto cresceu 8 vezes. E o que acontece com a moto? Por que morre tanta gente de moto? Vou entender um pouquinho as coisas do Brasil. Chega o pessoal e fala assim, tem que fazer campanha, não é? Toda hora eles não falam com vocês, tem que fazer campanha de educação para os motoqueiros, porque os motoqueiros estão fazendo isso. Algum de vocês tem carteira de moto? Quem tem, por favor, mostre. Nós temos um bom número de pessoas de carteira de moto. Talvez os que têm os cabelos mais, dos poucos que eu tenho aqui, tenham mais da minha cor, tenham feito exame na rua. Hoje, o exame de motociclista, ele é feito numa pista fechada, e quem entende de moto vai entender perfeitamente o que eu vou dizer, o resto eu vou explicar. Quando você anda de moto, você tem 2 freios na moto, um freio na roda da frente e um freio na roda de trás. Eu ando de moto minha vida inteira, tenho uma moto grande, uso a moto para passeio, sou fanático com a motocicleta. Então, o freio da frente é o freio que segura a moto realmente, porque se você frear com o freio de trás, o que acontece? O peso vai para frente, física, né?
Você segurou aqui, seu corpo continua, então você faz assim na moto, seu peso vai para a roda da frente. E a roda de trás perde aderência. Então a moto não para. Agora, em baixa velocidade, se você triscar o freio da frente, a moto faz assim, dá aquela coisa. Então, em baixa velocidade, você tem que dosar muito bem o freio de trás e o da frente. O exame de motociclista, ele é feito numa pista fechada, onde o motociclista ele tem que andar sozinho. O máximo que ele faz é, numa hora que tem um 8, ele cruza com outra moto, a pista pode andar um de cada vez, eles vão em fila, então não tem um motociclista do lado do outro. Então, o motociclista não anda nem ao lado de uma moto, ele anda numa pista que ele é obrigado a andar em primeira marcha, porque se ele passar em segunda marcha, ele perde ponto se ele passar em segunda marcha. Eu digo que eu brinco muito que todo cara que vai fazer de exame de motocicleta passa de primeira. Não é de primeira vez, é de primeira marcha, porque não tem jeito dele passar. Ele tem que andar em primeira marcha. Aí ele roda, o exame é tão idiota, perdoa a expressão, mas tão idiota, que tem uma rampa, ele tem que subir na rampa, na hora que ele para no alto da rampa, ele tem que frear com um freio no pé. O pé é a roda de trás. Então, ele tem que frear com o freio de trás. Aí, para ele mostrar que ele está segurando só no freio de trás, não está segurando com o freio da frente, ele tem que levantar a mão. Ele para na rampa e faz assim. É muito útil. Vocês já viram toda a rampa da cidade, aí os motociclistas param e fazem assim. Então, quer dizer, isso é o exame. Se ele triscar o freio da frente e a moto fizer assim, ele perde ponto. Aí o que o examinador, o que o instrutor faz para ele? Não use, obrigado, não, abre tudo, não use o freio da frente no exame, senão você vai perder ponto. Aí ele faz, obrigado, viu? Aí ele faz o exame, sozinho, tá? Desse jeito, primeira marcha, nunca passou a segunda marcha, nunca andou do lado de ninguém na vida, nunca levou ninguém na garupa, porque o exame não pode ter a garupa. Aí eu perguntei para o examinador, por que você não anda na garupa do seu instruendo? Ele falou, de jeito nenhum, eu tomo um tombo, o que eu vou fazer? Eu falei, você não pode andar na garupa dele, não, mas você está habilitando ele quando dá para alguém na garupa, né? Eu falei, mas você sabe como é que é, né? Tal. Bom, no dia seguinte, ele vai e passa no exame. No dia seguinte, ele está na BR-116 com a namorada na garupa. Ele nunca andou do lado de um carro. Ele está andando do lado de carreta, de 40 toneladas, bitrem. Ele está andando do lado desses veículos, com a namorada na garupa, sem nunca ter saído no trânsito. Ele está legalmente habilitado para fazer isso. Aí, na hora que esse caboclinho sai para a rua, ele fala assim, bom, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Eu vou observar. Eu vou observar como que os motociclistas andam. Aí ele vai ver aquele motoboy maluco, ele vai pegar o vídeo no YouTube do tiozão, ou de não sei quem. Tem um motoboy, esqueci o nome do cara, lá em São Paulo, que ele anda 120 no meio dos carros, tal. Ele vai olhar essas coisas e vai ver os caras todos fazendo assim. Ele fala assim, assim é que se faz. Quando ele faz o exame, quando ele faz a aula dele de legislação e direção defensiva, ele faz a mesma aula e exatamente a mesma prova que quem vai tirar a carteira para dirigir bitrem, para quem vai dirigir automóvel, para quem vai dirigir moto, para quem vai dirigir ônibus. A prova de legislação é a mesma. Então, o cara que nunca dirigiu nada e vai fazer uma prova para se habilitar a ser condutor de motocicleta, ele vai estudar sobre limpador de para-brisa, cinto de segurança, mas em nenhum momento ninguém vai falar com ele sobre o que é aquele espaço entre os carros. Ninguém vai falar para ele o que é o ponto cego do carro. O garoto, ele nunca sentou na direção de um carro e olhou pelo retrovisor para saber que tem um pedaço ali que ele não enxerga quem está vindo de trás, que é o chamado ponto cego. Ele não sabe disso, ele nunca dirigiu um carro. E ninguém na autoescola
ensina para ele que existe isso. Ninguém ensina que o Código de Trânsito é dúbio com relação, não sei se aqui em Curitiba se chama de corredor, esse espaço entre os carros. Ninguém ensina para ele que o corredor é uma interpretação dúbia, porque o Código de Trânsito diz que você tem que manter a distância de segurança entre o veículo da frente e os veículos do lado. Agora, qual é essa distância de segurança? Vamos raciocinar uma coisa, voltar para o lado técnico. Qual que é a largura de uma faixa de tráfego numa rodovia? 3,60 m. Qual que é a largura de uma faixa de tráfego numa cidade, numa via de densidade alta de trânsito e velocidade baixa? Pode ser 2,80, pode ser 2,70, pode ser até 2,60. Por quê? Os carros estão andando mais devagar, então eles podem andar mais próximos um do outro. Um corredor dentro de um shopping center, de mão dupla, tem 5 metros. Por quê? Você vem a 10 km por hora, vem o outro 10 km por hora, na hora assim, você olha o retrovisor, com o retrovisor aqui assim, e passou. Então, 5 metros dá para ter 2 faixas de tráfego, nessa velocidade de mão dupla. O corredor é a mesma coisa. Se o tráfego está completamente parado, o motociclista consegue andar entre os carros com uma distância que tem segurança, porque os carros estão parados. À medida que o carro aumenta a velocidade, a distância de segurança ela se aumenta também, a necessidade da distância. Por quê? Primeiro, o indivíduo, quando está andando a 80 km por hora, se ele fizer isso na direção, o carro anda 1 metro para um lado ou meio metro, sem ele nem perceber, ele dá aquela oscilada. Por isso as faixas são mais largas em altas velocidades. Não é porque lá passa a carreta, não é por isso. É por causa dessa oscilação que a velocidade dá. Então, à medida que o tráfego começa a aumentar a velocidade, o carro não tem trilho. Não é igual o metrô, que você tem um metrô passando no outro sentido, outro passando aqui, as janelas passam a quase 20 centímetros uma da outra. Passa aqui porque eles estão presos no trilho. O carro não tem isso. Então, o carro oscila um pouco, aumenta a velocidade, essa oscilação ela se torna mais normal de acontecer. Então, a distância de segurança acaba. Ninguém ensina isso para o motociclista. Momento nenhum, ninguém ensina isso para o motociclista. Aí, ele sai e ele vai dirigir desse jeito. Aí, quando a Rosângela fala que aumentou o número, hoje, terrivelmente, está morrendo mais motociclista do que pedestre. No Brasil inteiro, está morrendo mais motociclista do que pedestre. E qual que é a primeira solução que o engenheiro de tráfego dá? Tem que proibir moto. Tem que colocar a moto em certas áreas da cidade, tem que proibir moto. A moto não pode andar na via rápida, a moto não pode andar não sei o quê. Não tem jeito. As motos vieram para ficar. Né? Aquele humorista, Marco Luque, faz um papel que ele faz um motoboy, que ele fala que não adianta matar um motoboy porque aparece outro, porque nós prolifera. Né? Ele fala isso, as motos vieram para ficar. E aí, a gente tem alguns pontos que a gente tem que pensar. O que está mudando nesse nosso país que nós não estamos prestando atenção? Primeiro, por que nós estamos tornando tão comum o acidente de trânsito? No almoço, né, nós estávamos conversando na hora do almoço, né, doutor Carlos? E aí, nós estávamos pensando o seguinte: o acidente de trânsito ele só dói na gente quando acontece com alguém próximo da gente. E o pior de tudo é que, quando acontece, a gente pensa que foi uma fatalidade. Fatalidade é dar um raio, ter uma chuva e cair um barranco. Isso é uma fatalidade. Acidente de trânsito não é fatalidade. Os acidentes de trânsito são todos evitáveis. Todos. Eu sempre gosto de perguntar. Uma vez eu estava dando um curso lá no sul da Bahia, para a Polícia Rodoviária Federal, sobre segurança de trânsito. Eu fiz a seguinte pergunta para eles. Né? 90% dos alunos eram motociclistas. Motociclista de formação, de boa formação, PRF, os caras têm curso de direção defensiva, tem curso de sequestro, tem uma série de coisas que o motociclista comum não tem. Eu perguntei para ele o seguinte: no acidente de trânsito que envolve moto,
De quem é a culpa? Os caras falaram, depende do acidente, né? Eu falei, não, na média. Os caras falaram assim, na média, 50% do motocicleta, 50% do motorista do carro. Eu falei assim, não, 95% das vezes a culpa é do motociclista. Aí os caras falaram, não, de jeito nenhum, a gente não pode falar isso. Eu falei, vamos analisar da seguinte forma. Todo acidente, todos que vocês já tiveram acidente, qual o primeiro pensamento que vocês têm na hora que levanta do acidente, na hora que acaba o acidente? O primeiro acidente é o seguinte, nossa, se eu pudesse estar 1 minuto atrás, não tinha tido esse acidente. Não é isso que a gente pensa quando tem qualquer batida? Nossa, se eu pudesse voltar 1 minuto atrás, não tinha esse acidente. Por quê? Nesse 1 minuto, ele deixou de prestar atenção em alguma coisa, ele deixou de ver alguma coisa, ele deixou de agir de uma determinada forma, ou ele agiu de uma forma errada nesse 1 minuto, que ele poderia não ter feito se ele soubesse que ele ia ter o acidente. Então, ele poderia ter evitado o acidente. Se ele poderia ter evitado o acidente, e a única proteção que ele tem, quando tem, porque quando a gente vai para o Nordeste, normalmente não tem, é o capacete. No Nordeste, é coisa muito quente, pouca fiscalização, nível de renda mais baixo, a gente vê famílias inteiras, pai, mãe, 2 filhos, um neném, todos andando na mesma motinha 125, na estrada, na rodovia, claro que todos sem capacete. Às vezes a mãe levando um menino de colo aqui no braço, né? Então, se o motociclista, a posição dele é a seguinte, qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai levar a pior. Se ele pode evitar um acidente e não evita, a culpa é dele. Mesmo que o outro carro tenha avançado o sinal, tenha rompido o direito de passagem na placa de pare, mesmo que isso aconteça, o motociclista ele sempre tem que pensar, eu levo a pior. Quem ensina isso para os motociclistas? Ninguém. E aí nós ficamos aqui igual bobos, montando campanha. Enquanto nós estamos fazendo campanha de segurança de trânsito para moto, para cada 10 que a gente consegue obrigar o cara a sentar, né, porque ninguém vem aqui para ver, os caras acham que eles sabem tudo. Então, você fala assim, não, nós vamos dar um curso de segurança de trânsito para os motociclistas. Se você não obrigar, ele não vem, não. Ele tem mais do que fazer, do que trabalhar para a segurança dele. Mas, na hora que você consegue formar ou ensinar um pouquinho para 10, teve mais 1.000 que pegaram carteira pelo Brasil afora, sem ter nenhuma preparação. Aí, com essa questão de o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai lidar com uma coisa dessa? Tá? Como é que é a questão? Como é que a sociedade vê uma posição dessa? O que nós podemos fazer? Eu era presidente da BH Trans, eu fui o primeiro presidente da BH Trans em Belo Horizonte, e nós fizemos um trabalho de educação, um trabalho de engenharia, educação, com um dos maiores colégios de Belo Horizonte, o Colégio Pitágoras. E eles pediram que eu fizesse uma palestra sobre segurança de trânsito para os pais dos alunos. Aí eu tive uma ideia, eu só tenho ideia para criar caso, né? Eu tive uma ideia, o seguinte, eu sabia que nos últimos 2 anos, 6 alunos desse colégio tinham morrido de acidente de trânsito. É um colégio grande, tem várias unidades, 6 alunos tinham morrido por acidente de trânsito. 2 deles, meninos de 14, 15 anos de idade, morreram em acidente que eles estavam dirigindo os carros. Esse colégio de classe alta. 2 tinham morrido atropelados na porta do colégio. Os outros 2 morreram, eu não me lembro mais em quê. Aí eu pedi à direção do colégio o seguinte, eu quero o retrato desses meninos. Porque eu ia chamar os pais, colocar os pais ali, projetar os 6 rostinhos dos meninos e falar o seguinte, nós estamos reunidos aqui, é para que esses meninos que estão aí não tenham morrido em vão. Nós estamos reunidos aqui para que não apareçam outros rostinhos do lado desses daí. O diretor do colégio não deixou fazer isso. Não deixou de jeito nenhum, porque era ruim para o colégio, não era uma boa estratégia de marketing, ia chocar os pais. Já morreram mais alunos do colégio depois disso. E já morreram na mesma circunstância dos pais entregarem a chave. O último foi de um Audi A8 para um menino de 16 anos, que não conseguiu fazer uma curva na estrada,
não se sabe a velocidade que ele estava, mas ele deu várias capotadas e o menino morreu. Por quê? A educação de trânsito não é importante, o trânsito não é importante, o número de mortes não dói. Tá? Aí, quando eu falo quebrar paradigmas, nós temos que sair um pouquinho do nosso meio técnico, tá? Daquilo que vocês fazem, do equipamento, né? da programação do semáforo, da faixa pintada no chão, do controle, né, na porta da escola. Nós temos que sair um pouquinho disso e sempre pensar o seguinte: nós temos que ser elementos multiplicadores da questão de segurança de trânsito. Nenhum candidato, em momento nenhum, fala sobre segurança de trânsito. Nós temos que cobrar que se fale sobre segurança de trânsito. Hoje se diz que o maior problema urbano é a mobilidade. Mentira. Na nossa área, o maior problema urbano são as pessoas que morrem. Que a cidade fica congestionada, todo mundo chega atrasado no trabalho, mas não morra ninguém. Nada paga as vidas que estão sendo perdidas. Então, nós temos, obrigatoriamente, que quebrar esses paradigmas. E aí, para voltar a descrever o Brasil, o CONTRAN, que é esse conselho rápido, moderno, eficiente, que vocês todos conhecem, resolveu fazer uma resolução para mudar. Tem 15 anos que nós estamos brigando contra esse modelo de habilitação de motociclistas. Tem 15 anos que a gente está, pessoas técnicas aqui de Curitiba, pessoa de São Paulo, nós em Belo Horizonte, pessoal da Bahia, pessoal de vários estados, pessoal das guardas, pessoal das polícias, todo mundo tentando colocar na cabeça do pessoal do CONTRAN que tem que mudar esse modelo. Porque os Detrans argumentam o seguinte: isso tem que vir do CONTRAN, eu não posso fazer nada. Pelo amor de Deus, então briga com a gente para mudar isso. Aí resolveram mudar. Fizeram uma resolução com algumas inovações super legais. A primeira delas, que eles pegaram o curso de treinamento e dividiram o curso. O curso vai ter duas partes. Uma parte comum, são regras gerais de circulação, código de trânsito, conceitos básicos de direção defensiva para todo mundo. E uma segunda parte que seria específica para cada categoria. Então, o cara que fosse tirar a carteira de moto, ele ia tirar a carteira de moto e ia aprender sobre o corredor, ia aprender sobre como é que ele usa o freio, ele ia aprender sobre a visibilidade da moto, o que é ponto cego do carro, por que quando ele está com o sol nas costas é perigoso. Vocês já pararam, quem anda de moto já parou para pensar por que quando você está com o sol nas costas é perigoso? Porque quando você entra num cruzamento, o cara te vê contra o sol. Então, ele não percebe seu farol ligado, não percebe você, não percebe nada se você está contra o sol, porque a moto é fininha. É diferente de um carro que ocupa o espaço e faz sombra. A moto não, ela é igual esse microfone. Então, você andando com o sol nas costas é extremamente perigoso. Então, você tem que tomar cuidado. Entrou no cruzamento com o sol nas costas, você não vai ser visto. Tá? Então, essas coisas têm que ser ensinadas para quem vai tirar a carteira. E tornou obrigatório também a prova de rua. A Espanha tem 3 provas para o camarada tirar a moto, tirar a carteira de moto. É muito interessante. A primeira prova, ele tem que andar na moto sem montar na moto. Ele tem que pegar a moto, empurrar ela, voltar com a moto aqui, colocar a moto numa vaga, depois tirar a moto da vaga. Bom, eu não consigo fazer isso com a minha, que pesa 250 quilos, né? Mas tem moto aí que pesa 300. Mas como uma moto que pesa 70, 80 quilos, isso dá para fazer bem. Então, a primeira coisa que ele tem que aprender é isso, para ele saber como é que ele faz, como é que ele dirige, ele toca a moto, ele leva a moto, primeira coisa. A segunda é um exame de circuito, igual tem aqui, para saber se ele tem o controle físico da moto. E o terceiro é um exame de rua, que ele sai com o fone, tendo coisa, e ele é seguido por um carro, onde estão os examinadores da polícia, e ele tem uma parte que ele roda dentro da cidade e uma parte que ele roda na rodovia. Ele não faz tudo no mesmo dia. Se ele passa na primeira prova, ele está apto a estudar para a segunda. Depois que ele faz a segunda prova de circuito, ele é habilitado para treinar na rua com o instrutor, porque se ele já tem habilitação para andar
se ele consegue andar dentro do circuito, ele vai andar com o instrutor na garupa, na rua. Aí, depois que ele estiver bom, é que ele vai fazer a terceira prova. Aí o cara, quando tira carteira de moto, é o cara que sabe andar. Bom, eles não puseram essas 3 etapas, não. Eles abriram audiência pública, fizeram 6 audiências públicas pelo Brasil. Discutiram a proposta deles, eles mudaram toda a ementa do curso de direção defensiva, fizeram emendas específicas para motorista de caminhão, motorista de transporte pessoal, né, motorista de veículo leve, né, emendas específicas para cada um, emendas muito bem trabalhadas. A Câmara Temática de Educação no Trânsito ajudou demais nessas emendas, montaram isso. Essa discussão, eles receberam, a última informação que eu tinha, foram mais de 300 sugestões para o aprimoramento dessa resolução. Aí a resolução saiu publicada. Na hora que ela saiu publicada, uma coisa que não tinha sido discutida em nenhum momento com ninguém, eles tornaram obrigatório que todo mundo, para renovar a carteira de habilitação, seria obrigado a fazer um curso de 25 horas numa autoescola, num CFC, o mesmo curso que fez para tirar a carteira, cada vez que fosse renovar a carteira, teria que refazer aquele curso de novo. Ou seja, algum lobby de CFCs foram lá na orelha do camarada, ele enfiou um parágrafo que não foi discutido com ninguém. Aí o Brasil inteiro, espera aí, isso não é assim não. Aí o CONTRAN falou, não, vai ser. Aí isso foi para o Congresso, o Congresso pegou e criou um chamado decreto parlamentar, que o decreto, acho que é parlamentar que se chama mesmo, que invalida a resolução do CONTRAN. Aí o CONTRAN, quando viu que isso ia sair mesmo, o presidente do CONTRAN pegou e cancelou a resolução. Aí entrou o ano político. Resultado, ninguém sabe o que vai acontecer com essa resolução. Em vez do presidente do CONTRAN ir lá na Câmara, eu ouvi as pessoas falar, não, isso aqui saiu por engano, nós vamos tirar, refazer a resolução de um dia para outro, e conseguir, não. Né? O ego, né? Nós estávamos conversando na hora do almoço também, né? O nosso presidente aqui ainda falou exatamente essa expressão, o ego é muito ruim. O ego da pessoa, ele não admitiu o erro de consertar a resolução e cancelar e corrigir a resolução. Resultado, nós não temos a menor ideia de quando que uma resolução dessa vai ser refeita. Nesse intervalo, nesse horário agora, deve ter gente tirando carteira de moto aí pelo Brasil inteiro, no processo atual. São pessoas que amanhã vão estar, daqui a alguns dias, vão estar com habilitação na carteira, e vão estar montando na moto, e vão estar entrando nas BR-116 da vida, na linha verde, vão estar na Marginal Pinheiros, em São Paulo, vão estar na Avenida Brasil, no Rio, sem nenhuma habilitação para tocar isso. E muitos desses vão morrer. Eu vi um negócio bem pesado, que um camarada falou da ANTP, falou que uma coisa, o presidente que foi eleito agora em outubro, ou no segundo turno, ou o que for, ele vai ter, quando terminar o mandato dele, terão morrido mais 160 mil pessoas de acidente de trânsito, se não acontecer nada no Brasil diferente para reduzir isso. Bom, por que eu peguei uma discussão técnica que vocês tiveram aí, né? Vocês estavam com uma discussão altamente técnica, discutindo o ponto, e vim trazer para quebrar esses paradigmas, né? Porque nós temos algumas coisas que são muito interessantes. Por que ninguém mexe no trânsito? Ninguém mexe com a segurança de trânsito. Quem são os 3 grandes vilões que nós temos hoje, em termos de morte no Brasil, que a sociedade se preocupa mais ou menos? Primeiro é a AIDS. O Brasil já teve o melhor programa de prevenção à AIDS do mundo. Ainda é um dos melhores. A última estatística que eu vi, morriam por ano 10 mil pessoas de AIDS no Brasil.
AIDS é um problema que o pessoal agora está até preocupado, porque diminuiu a preocupação com relação à AIDS, mas a AIDS é uma doença que os pais conversam com os filhos, as mães conversam com as filhas, as pessoas conversam entre si, porque a AIDS é uma coisa que é possível de acontecer com qualquer pessoa. Então, a AIDS é uma preocupação normal. Então, o governo tem a quantidade de propaganda, no carnaval distribui camisinha, faz qualquer posto de saúde, está preparado para receber uma pessoa com problemas relativos a isso, a treinar. Quer dizer, nós temos um envoltório enorme sobre a AIDS, onde morrem 10 mil pessoas. A outra são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que é a chikungunya, a febre amarela agora, a dengue e a zika. É tão sério que eles fizeram uma campanha há algum tempo atrás, assim, guerra contra o mosquito. Guerra. Chegou num ponto, no momento mais forte da campanha, que se um camarada tivesse viajado e a casa dele tivesse uma água empoçada, um barril aberto, uma coisa desse tipo, e o vizinho chamasse, a prefeitura podia entrar na casa do camarada para tirar aquilo, porque estava ameaçando a vida das pessoas do bairro. Então, fez uma coisa... assim, todo lugar a gente via campanhas, televisão, rádio, e morreram, no ano que eu olhei a estatística, tem uns 2 anos, 800 pessoas de dengue no Brasil. O Brasil investiu centenas de milhares de reais na prevenção dessa guerra contra o mosquito. E no trânsito, morrendo, naquela época estava morrendo mais de 40 mil, a gente via 95% do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, que, quem não conhece, 5% de qualquer multa arrecadada no Brasil é transferida para Brasília e vai compor o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que tem destinação específica para segurança e educação de trânsito, não pode ser usado para nada. 95% desse dinheiro está contingenciado para fazer superávit primário. Esse dinheiro não chega nas mãos das campanhas de educação de trânsito, não financiam nada no Brasil. E por que isso acontece? Por quê? Quem que é o grande vilão da AIDS? É o vírus. O cara que conseguir arranjar um jeito de acabar com o vírus, de neutralizar o vírus, vai ser prêmio Nobel, assim, direto, né? O cara conseguir fazer isso. Eu trabalhei na África, em Angola, as minas de diamante de Angola, 40% das minas estavam fechadas porque não tinha pessoal suficiente para trabalhar nas minas, e nas minas que funcionavam, cerca de 60% dos trabalhadores eram aidéticos. E, na hora de calcular o empenho de trabalho, eles tinham que considerar o número de pessoas que, frequentemente, tinham que parar de trabalhar, tá? Por questão de saúde, por causa da AIDS. Era uma coisa terrível. O Brasil conseguiu defender disso. Então, o vírus, quem conseguir evitar isso no vírus, quem conseguir isolar esse vírus e terminar com esse vírus, vai ser um prêmio Nobel mesmo. A dengue é o Aedes aegypti, é o mosquito que é o grande vilão. Então, se a gente consegue combater o mosquito, nós estamos combatendo a doença. Nós estamos indo lá na causa e não tratando a consequência, que é a questão de tirar o dinheiro da multa de trânsito e passar para a saúde. Né? Nós estamos tirando da causa e passando para a consequência. Lá está se tratando a causa. Tá? E quem é o vilão desse morticínio do trânsito? Pergunto para vocês. Quem que é o vilão das 40 mil mortes? Mais do que o homem. Somos nós, população brasileira. O que nós vamos fazer dia 7 de outubro? O que nós vamos fazer dia 7 de outubro, gente? Nós vamos votar, né? Porque nós somos eleitores. O vilão do acidente de trânsito é o eleitor.
E quem quer brigar com o eleitor? Eu pergunto para o pessoal da guarda aqui. Tudo que vocês fazem na rua, 90% do que vocês fazem na rua é cercear um direito que o camarada acha que tem, que na realidade ele não tem, não é? Ou seja, as pessoas não conseguem pensar que o bem individual não se sobrepõe ao bem coletivo. Então, você tem que o tempo todo estar cerceando direitos que não existem, né? Direitos que as pessoas acham que têm, você tem que cercear para você ter um bem coletivo. Por que o cara não pode correr? Correr é tão gostoso. Pô, eu tenho moto, minha moto são 1.300 cilindradas, ela faz de 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos, é uma delícia, por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou colocando a minha vida e a vida dos outros em risco. Então, lá no manual dela, fala que ela faz isso, para que eu vou fazer? Tá? Qualquer carro de vocês anda muito mais depressa do que vocês andam. Por que vocês não fazem? Por causa do bem coletivo. O bem individual não pode prevalecer. Por que você não pode parar na fila dupla para correr ali e fazer a aposta na Mega Sena? Porque está passando um ônibus, está passando uma porção de gente. Então, você não tem o direito de parar um minutinho, não. Você não tem esse direito. Então, essa questão, né, que nós temos que colocar claramente é isso. Nós temos que trazer essa discussão para o debate social. Nós temos que trazer essa discussão. A minha rua é uma rua íngreme, que vai dar uma interseção inteira, tem uma igreja na frente da minha rua, a igreja católica. Toda vez que tem um evento na igreja, nós conseguimos, os moradores da rua, que as últimas vagas, a rua de 7 metros, as últimas vagas, os últimos metros chegando na esquina, fosse parada proibida, porque senão você não consegue entrar e sair da rua. A rua de mão dupla. Toda vez que tem qualquer função na igreja, os carros param em todos os estacionamentos proibidos, nas portas das garagens e em cima do passeio. E o pessoal que está andando na rua tem que andar no asfalto, que é uma via de mão dupla com 4 linhas de ônibus. Eles têm que andar no asfalto, porque o pessoal está parado nos carros em cima da calçada, fazendo o quê? Rezando por um mundo melhor para eles, né? E eu fui discutir isso com o padre. O padre virou e falou assim, não, fora da igreja não é um problema nosso, é um problema da BH Trans. Então, não precisa mais confessar, porque ninguém comete o pecado dentro da igreja. Então, vejam bem, nós temos que trazer essa discussão, nós temos que trazer essa discussão com força, sabe? E eu queria que vocês saíssem daqui. É claro que nós estávamos com uma, né, só palestra aqui, super técnica, super legal, tal, e, de repente, eu trouxe um negócio assim de nível pesado. Gente, é porque é pesado mesmo. Nós não temos, nós como profissionais da área de trânsito, nós não temos o direito de não administrar esse peso da função que nós fazemos. Nós não podemos ser simplesmente técnicos eletrônicos, nós não podemos ser simplesmente técnicos de comunicação, nós não podemos ser simplesmente programadores de semáforo, nós não podemos ser simplesmente oficiais da guarda, nós não podemos ser simplesmente donos de uma empresa brilhante como essa. Nós temos que estar pensando que nós temos alguma missão a mais na vida. Tá? E a missão que eu vejo, por isso que eu sempre gosto de falar esse tipo de coisa, me perdoe se eu excedi, transformei um pouquinho a alegria aqui num pouco mais de preocupação, mas é para preocupar vocês mesmos. Conto com vocês para isso. E eu vou mostrar para vocês, liga para mim, por favor, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é o conceito de segurança de trânsito, para vocês verem como é que ele é muito mais amplo do que a gente fala. Eu vou começar brigando com a Rosângela, que ela falou que tem um triângulo, um tripé, não sei o quê, fiscalização, educação, engenharia, não sei o quê, que a gente não chama de mais de triângulo, a gente está chamando agora de um 7 lados, é o septágono, é? Como é que chama? Oi? Heptágono, não, heptágono. Então, ele se transformou num heptágono, que a gente chama o 7S da segurança viária. Então, a segurança viária, na realidade, para a gente ver que todos nós nos encaixamos dentro dela, ela é composta de
de 7 elementos, que os 7 E's vêm do inglês, que é education, educação, engineering, engenharia, o enforcement, que foi traduzido no Brasil como esforço legal, o environment, que é o ambiente, evaluation, que é a avaliação, o resgate, que é a emergency care, engagement, que é o engajamento. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Primeiro, educação. Nós não fazemos nada na vida sem educação. Tá? A educação, ela tem que obrigatoriamente começar em casa. E educação é diferente de informação. Tá? Porque educação, ela tem que moldar o caráter da pessoa. Então, o uso da informação tem que servir para a educação. E a educação para o trânsito, ela tem que ser, o próprio Código de Trânsito diz isso, a Política Nacional de Trânsito diz isso, mas nós não fazemos isso. A educação, ela tem que ser continuada. Ela tem que começar em casa da criança, aprender a respeitar o irmãozinho, aprender a respeitar a mãe, aprender a respeitar o colega na escola, porque é esse respeito que ela vai trazer com ela, que vai fazer que ela respeite o motoqueiro que está do lado dela no trânsito, ou, sendo motoqueiro, vai respeitar o motorista do ônibus e daí para frente. Né? Ela tem que passar, pela medida que a criança vai se alfabetizando, ela tem que passar pela questão da criança entender que ela tem normas que têm que ser seguidas. É muito difícil educar uma criança a seguir normas se não lhe são impostas normas em casa. Ela tem que aprender a obedecer em casa para aprender a obedecer na vida. E vocês, como pais, têm que ter isso muito forte na cabeça. À medida que ela vai alfabetizando e que ela vai já fazendo associação de tempos e movimentos, que ela vai chegando no ginásio, ela começa a ter uma associação maior disso, ela tem que aprender ação e reação, ela tem que começar a aprender, né, que é perigoso, que tem que seguir, que tem que virar ou não pode virar, tem placas, tem regulamentação. Depois que ela vai aprendendo isso, e aí tem que entrar na física, né? A Rosângela falou da questão da educação transversal, né? Por que física fica falando de bola de sinuca batendo uma na outra, em vez de falar de um ônibus batendo no carro? Por que vai falar de atrito estático e atrito dinâmico e põe lá um plano inclinado com uma caixinha em cima? Por que não fala sobre o pneu do carro? Por que é o ABS? Por que o ABS para o carro melhor? Porque o atrito estático, que é o atrito do corpo quieto, ele é maior do que o atrito dinâmico, que é quando o corpo está em movimento. Então, quando o pneu está rolando, ele está parado no chão. Então, naquele ponto, o atrito dele com o chão é maior. Se ele escorregar, o atrito diminui. Então, o que o ABS faz? Ele solta a roda para ele recuperar esse movimento, ficar novamente parado no chão, aumentar o atrito e aí, então, poder parar. Então, essas coisas têm que ser ensinadas no ginásio, têm que passar na universidade. E nós gastamos um tempo enorme treinando criancinhas, e toda vez que eu falo de educação de trânsito, tem alguém que vira e fala assim, meu filho, outro dia parei no sinal proibido, e ele falou assim, papai, não faz isso não, a professora falou que não pode. Aí, quando alguém fala isso, eu falo assim, quem tem um filho de 16 anos que virou para o pai e falou assim, pai, não corre não. Os filhos de 16 anos falam assim, pai, está te intimando na certa, pai, não é possível, pai, você vai deixar ele passar? Porque a cultura do machismo, a cultura de chegar ao primeiro, a cultura de ser o maior, e ele vê no pai o exemplo do cara que é capaz de vencer o cara que está no carro do lado, em vez do pai transmitir para ele que ele é um cara que é capaz de respeitar o carro do lado. Então, nós temos uma educação formal e uma educação da vida, da família, que tem que ser feita. E tem que pegar, na hora que o menino começa a tirar a carteira, dentro das faculdades. Nós criamos em Belo Horizonte, na Universidade FUMEC, onde eu sou professor, nós criamos um curso de pós-graduação em educação para o trânsito. Qual que era o contexto? Criar educadores, criar multiplicadores de educação no trânsito. Pessoas que iriam ensinar a educação de trânsito transversalmente nas diversas escolas. Formamos a primeira turma, já estava com a segunda turma em andamento, né? Aí, os alunos da primeira turma resolveram fazer um projeto piloto dentro da universidade. Montaram um programa super legal para fazer um projeto piloto dentro da universidade. Levamos isso à diretoria,
falando, se é um projeto piloto, se der certo, a faculdade pode fazer isso, adotar esse projeto. A posição da diretoria da faculdade foi assim, não, isso vai gerar custo, isso não traz nenhum aluno a mais. Não deixou fazer. Sabe o que eu fiz? Cancelei o curso de Educação para o Trânsito. Eu falei, como que eu vou fazer um curso onde eu falo para o aluno que o cliente dele é a universidade, se na universidade que ele está estudando não aceita o curso? Cancelei o curso, não teve mais. Então, a educação ela tem que passar até no 3º grau. Isso está escrito no Código de Trânsito. A gente esquece. Aí nós entramos para a parte de engenharia. A parte de engenharia ela está extremamente ligado ao entendimento que a gente tem das pessoas. Tá? O entendimento, toda a parte de engenharia que vocês aprendem aí no Highway, com a parte de manual, no manual de interseções do DENIT, toda a bibliografia que tem aí, nos modelos de simulação, tudo isso tem que ser feito sempre pensando na pessoa que está do lado de lá. E sempre pensando o seguinte, caiu um viaduto lá em Belo Horizonte, matou 2 pessoas. Está uma discussão enorme, né? Está na justiça, está uma briga tremenda, se o projeto tinha erros, foi a construtora que teve erro, quem que errou, não sei o que lá, não se resolveu isso, mas está uma discussão enorme. Tem um acidente por causa de uma curva que está com uma superelevação insuficiente. O cara entra na velocidade regulamentada, não consegue fazer a curva, sai e bate no outro que está lá. Qual o engenheiro da construtora ou de quem projetou a rodovia que é sequer citado no acidente? O acidente é uma fatalidade. O cara não conseguiu fazer a curva, bateu no outro que estava vindo, coitado. Ninguém é capaz de chegar lá e fazer uma auditoria de engenharia para avaliar, estava certo aquilo. Então, a engenharia tem que tomar muito cuidado com isso. Aí nós vamos para a parte de esforço legal, com o enforcement. E aí, a engenharia, essa parte comum da engenharia com o esforço legal, está a parte de operação. Porque a operação de trânsito, a operação em si, é uma ação extremamente dependente da engenharia, porque a engenharia sabe por que projetou, como que espera que funcione, quem tem que passar, quais os tempos que vão ser colocados, como é que se faz para garantir que aquilo aconteça, aquela fluidez, e aí entra a parte de fiscalização para ajudar nessa competência de manter o sistema funcionando, porque à medida que você faz um desvio de tráfego, ou aciona o semáforo, ou muda o semáforo, isso é uma operação da área de engenharia, mas se isso não tiver o esforço legal para fazer com que o cara obedeça o semáforo, que o cara obedeça a placa, obedeça o agente que está lá na rua, se não tiver o esforço legal para isso acontecer, a engenharia também vai embora. E não existe só a fiscalização, né, em termos de esforço legal, fora da engenharia. Não adianta chegar lá simplesmente porque tem uma placa de estacionamento proibido lá, e é 3 horas da madrugada, a rua está completamente vazia, o cara parou o carro, não tem o menor sentido chegar lá e multar o cara. Ah, mas senão eu estou prevaricando. Não. Você tem que ter o esforço legal objetivado com o que a engenharia espera e projetou para acontecer aquilo. Vai lá e põe a placa, que de noite não precisa. Então, o estacionamento proibido de tal hora, corrige. Né? E aí vem uma questão que a gente esquece muito, que é a questão do ambiente. Quando a gente fala em ambiente, é muito diferente você projetar uma rodovia numa área que tem canaviais, para uma rodovia de uma área que tem mineração. É completamente diferente, porque o caminhão de minério, ele chega lá e ele está jogando areia, está jogando terra, está jogando brita, está jogando pedra, são caminhões de peso altíssimo. Quando você vai numa área de plantação de soja para cá, o caminhão que transporta a soja, ele deixa cair soja, é outro tipo de farelo, é outro tipo de coisa, é outro tipo de veículo. Então, não adianta você pensar, né, pensar de forma diferente, de forma igual em situações diferentes. Tá? O ambiente é importante porque você não pode ter o mesmo raciocínio rodoviário dentro da cidade. Você não pode ter o mesmo raciocínio que você tem aqui em Curitiba para gerenciar trânsito, para pegar uma cidade do interior do Paraná. O raciocínio é diferente,
Por que o semáforo com o cronômetro funciona numa cidade e não funciona com a outra? Por causa do ambiente. O ambiente é diferente. Num ambiente que o motorista não pode gastar tempo sem olhar para o trânsito que ele não pode ficar olhando os números, ele tem que olhar aqui para frente. Esse tipo de ambiente desfavorece para o contador. No lugar que ele não tem esse problema, o ambiente favorece a poder utilizar. Então, o ambiente onde vai ser feito qualquer trabalho é muito importante. Depois vem a questão da avaliação. A avaliação é você pensar que cada projeto implantado ele tem que ser repensado e tem que ser revisto sempre. Porque, primeiro, não é que ninguém acerta de primeiro, não, mas a situação de tráfego que você tem hoje não é a mesma situação de tráfego que você vai ter daqui a 10 anos. Um projeto implantado aqui em Curitiba 20 anos atrás, é óbvio que ele não vai funcionar do mesmo jeito, porque a cidade muda, as cidades mudam completamente. E quando a gente fala de avaliação, né, uma das coisas que eu estava conversando na hora do almoço também, que eu esqueci de falar, é o seguinte: vocês concordam que isso aqui mudou o mundo? Pensem o que um telefone celular fazia 10, 15 anos atrás. Quando ele conseguia, a gente falava um com o outro, né? No máximo, mandava uma mensagem SMS. Era bacana, mandava SMS, aí cobrava, era caro. Depois, o celular foi criando tal porte que a gente chama isso de tecnologias disruptivas. E nós estamos tendo tecnologias disruptivas ao longo do século XX e agora do século XXI, várias. Por que a Kodak faliu? Por que a Kodak, que era a maior produtora mundial de papel fotográfico e filme, faliu? Por causa da câmera digital. Por que a IBM, que era a Big Blue, que era a maior fabricante de computadores do mundo, de repente quase faliu? Porque ela não acreditou no microprocessador. E, de repente, perdeu o mercado. Então, o que está acontecendo com o transporte público? Com a chegada do Uber, do Cabify, com a chegada do Caravan nos Estados Unidos, que são os ônibus com rotas básicas alteradas de acordo com as solicitações dos clientes, competindo com as linhas regulares. Então, mudou tudo. O nosso trânsito mudou. Quem que é o elemento disruptivo do nosso trânsito hoje? 2 elementos altamente disruptivos do nosso trânsito. Primeiro, motocicleta. Segundo, bicicleta. Ninguém pode dirigir como dirigia 15 anos atrás. Porque 15 anos atrás não tinha essa quantidade de moto. Há 15 anos atrás não tinha ciclista andando no meio dos carros. Há 15 anos atrás não tinha esses caras andando de patinete no meio do carro, não tinha gente que vem trabalhar de skate. Não tem gente no meio de um corredor de ônibus andando de patim de rodas. Ah, mas esses caras são doidos. Não são, não. Esses caras são a ponta de uma modificação que nós não temos nenhum tipo de controle. Esses coisinhas de 2 rodas que o cara vai em pé, aparece uma vassoura que o cara vai em cima e sai andando, né? Isso aí virou febre. Lá em Belo Horizonte, toda hora você vê um passando no meio do trânsito. Não tem nenhum tipo de regulamentação para isso. Nós vamos esperar o CONTRAN, daqui a 17 anos, entender que isso é um problema e tentar fazer alguma coisa. Então, nós não podemos nos comportar no trânsito, nem como motorista, nem como planejadores, nem como operadores, como fazíamos há 15 anos atrás. A tecnologia está rompendo todos os nossos paradigmas. E nós temos que estar abertos para isso. E nós temos que avaliar o que fizemos, que pode ter sido correto na época e pode não ser mais. Isso tem uma coisa que fica lindo nas mulheres, mas fica péssimo no operador de trânsito, chama-se salto alto. Fizemos, é diferente, vamos mudar. Não há por que defender ideias do passado, não há como defender mais conceitos dos quais nós nos orgulhávamos. O mundo mudou. Quem se amarrar nesses conceitos está fatalmente superado. Resgate. Dentro da segurança de trânsito, uma das coisas mais importantes que tem é o resgate.
é a capacidade de, uma vez acontecido o acidente, fazer o resgate no tempo menor possível, levando a pessoa, fazendo o primeiro atendimento local e levando a pessoa para um ponto onde ele pode ter o atendimento correto no tempo mais curto possível. Isso tem que ser trabalhado diuturnamente. Aí é SAMU, é Corpo de Bombeiros, é helicóptero, tem que ser trabalhado de uma forma muito importante. Num seminário, nós estávamos falando sobre segurança de trânsito, o comandante da polícia do esquadrão aéreo da Polícia Militar em Belo Horizonte virou e falou que eles estavam muito bem aparelhados, porque eles tinham 2 helicópteros para o Estado. Eu falei, cara, vocês estão bem aparelhados, 2 helicópteros para o Estado de Minas Gerais inteiro, que tem a maior rede rodoviária federal do Brasil, tem 2 helicópteros. Se o cara tiver que atender um em Porteirinha e o outro em Varginha, e acontecer outro no Triângulo, o cara do Triângulo danou, né? Então, a capacidade, o treinamento da operação de resgate, da velocidade de transportar o cara, e a cultura ligada à educação, da pessoa não fazer o primeiro atendimento no local de forma errada e acabar matando o paciente, matando a vítima, porque pega o cara ferido, coloca no banco de trás e leva para o hospital. Quer dizer, essa cultura é muito importante dentro da segurança. E depois vem a última, que chama engajamento. Nós só vamos ter segurança de trânsito no país, só vão ter isso o dia que tiver um engajamento da sociedade no sentido de não deixar mais morrer gente no trânsito. É o engajamento das empresas, é o engajamento das corporações, é o engajamento dos técnicos, é o engajamento do povo de uma forma geral e é o engajamento dos políticos. E se nós não cobrarmos dos políticos, nós não mostrarmos para eles que isso é importante, eles não vão discutir essa questão com ninguém, porque não é cômodo discutir isso. Essa sensação que eu estou passando para vocês, e peço novamente desculpas por estar fazendo isso, mas eu quis fazer isso mesmo, essa sensação tem que ser passada para quem decide, senão nós não teremos segurança de trânsito, né? E aí, né, tem todas essas coisas juntas, elas formam essa rosácea inteira, onde as áreas comuns de todas elas formam a nossa segurança viária. E aí nós temos uma questão, para terminar, que é a chamada visão zero, a Rosângela falou de manhã rapidamente sobre ela, que é a seguinte: nenhuma perda de vida é moralmente aceitável. Vocês viram aquele filmezinho que tem, que pergunta para o camarada quantas mortes que são aceitáveis? Vocês todos viram? Que o camarada está lá, o pessoal fala assim, não, esse ano na nossa cidade aqui morreu 213 pessoas, nosso estado morreu 213 pessoas de acidente de trânsito. Você acha que isso é muito ou isso é pouco? Aí o cara fala assim, é muito, né? Fala assim, quantas que você acha que seriam aceitáveis? Eles falam assim, umas 70, né? Aí abre a porta assim e começa a entrar uma porção de gente. Ele pega e fala assim, são 70 pessoas. Aí o cara olha e fala assim, mas é minha família. Pois é, aí entra a família, assim, o cara começa a chorar e abraça a filha, carrega a filha, aí ele fala assim, não, nenhuma morte é aceitável, nenhuma morte é aceitável. Discutir no plano de mobilidade em Belo Horizonte a exaustão com a BH Trans, porque eu faço parte do Observatório de Mobilidade, que eles colocaram a meta de acidente de trânsito, reduzir para não sei quanto. Eu falei, você tem que colocar a meta e reduzir para 0. Ah, mas isso é impossível. Não, mas você tem que colocar, mesmo que você não consiga, a meta tem que ser 0. Porque imagina o seguinte, morreram 100, a meta é reduzir para 50, ótimo. Aí eu vou chegar lá na casa do pai dos 50 e falar assim, ó, lamento muito, mas seu filho estava dentro da margem de aceitável. Como é que eu vou falar? Está dentro da estatística aceitável, seu filho. Então, não preocupa, não. Sua esposa morreu, mas está dentro da margem aceitável. Nada é aceitável, nada, né? E aqui, essa visão zero, ela começou na Suécia, 94, 97. Depois, na Holanda, ela passou a chamar segurança sustentável. Os Estados Unidos está colocando isso, usando a caminho de 0 mortes. A Nova Zelândia, que tem um trabalho muito legal de segurança de trânsito, passou a chamar de jornadas mais seguras. E, no Brasil, podemos chamar de preocupação zero. Gente, muito obrigado. É isso que eu queria passar para vocês.